Fala aí, galera, beleza? Saudação aí a todos os cervejeiros aí de Campinas e região. Seguinte, uma coisa que sempre me incomoda é não saber de onde vêm as coisas, de onde vêm os cálculos, né? Por exemplo, eu tô aqui no Beersmith e eu vou fazer lá 80 litros de breja e coloco, por exemplo, 6,25 gramas, não é? 6,250 gramas de cloreto de cálcio. Na hora, cara, ele já me aponta aqui 21,3 ppm de cálcio e 37,7 ppm de cloreto, né? Na hora ele já me faz isso. Aí eu vejo que está um pouquinho abaixo aqui de cálcio, eu posso subir um pouco essa massa. Eu vejo que no cloreto aqui eu tenho de 0 a 250, que é para uma água equilibrada. Então, por exemplo, cheguei nesses valores de ppm, mas de onde surgiu isso daqui, né? Então, eu estava fazendo estudos sobre as fórmulas, tudo, as equações, né? E eu vim apresentar para vocês, né? Para quem quiser, lógico, né? Tem um estudo adicional aí sobre água. Eu vou apresentar para vocês uma maneira fácil, né? Para quem não tem Beersmith, uma maneira fácil, muito fácil de você calcular aí a quantidade de sais. Eu vou começar pelo cloreto de cálcio hoje, né? O cloreto de cálcio desidratado. Então, o que é isso? É uma molécula, né? Com 2 átomos de cloro, 1 átomo de cálcio e 2 águas de composição. Então, é um sal hidratado. Tá? Então, eu vou começar com um cálculo aí para a gente estabelecer a massa de sal necessária para atingir um certo ppm de cloro, tá? De cloreto. E depois a gente vai relacionar esse ppm de cloreto com o cálcio, tá? Aí tem ali um fator de conversão que é muito simples, eu vou colocar para vocês, e que vocês já tenham em mão quando vocês colocarem. Eu quero colocar 80 ppm de cloro. Em qual volume de cerveja? Né? Então eu criei essa fórmula aqui. Na verdade eu deduzi a fórmula, né? Eu vou mostrar para vocês a dedução também. Então vamos lá. A primeira questão eu vou marcar aqui, ó, é a seguinte. Deixa eu dar uma reduzida aqui no tamanho 26. Vou colocar a questão: qual a massa de sal, nós estamos falando aí do cloreto de cálcio necessária para atingir um certo ppm, partes por milhão, né, gente? Essa é um tipo de concentração na química, né, que é dada aí, concentração de soluto, quando é muito, são os caganésimos que a gente fala, né? Pequenas concentrações, utiliza-se ppm para atingir um certo ppm de cloreto, tá? O cloreto é um íon, né? Cl-, tá? Deixa eu pôr o menos aqui e colocar ele ali em cima, né? Então é um íon que tem um elétron a mais, né? Então o cloro, ele é do grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na camada de valência e ele é muito eletronegativo. Isso faz com que uma ligação química ele atrai o elétron do seu ligante, no caso ali é do cálcio, tá? Por isso que ele fica negativo, fica cloreto, ele passa de cloro a cloreto. Então, qual a massa de sal necessária para atingir um certo ppm de cloreto? A fórmula é a seguinte, gente. Eu vou pôr a fórmula para vocês e depois eu vou explicando. Tá? Então, a fórmula é essa daqui. Eu fiquei quebrando a cabeça para chegar nessa fórmula, tá? Mas eu cheguei e depois eu comparei no Beersmith e deu certo. Isso que é legal, né? Você fazer um estudo
e depois você vê que o negócio deu certo. Você não precisa ficar dependendo de um site para adicionar sais na sua cerveja, né, na sua água, né? Então qual é a massa de sal? A massa de sal é dada por ppm de íons cloreto, Cl-, tá? ppm de íons cloreto, vamos devagarzinho aqui, volta aqui, tá. vezes massa molecular do sal, tá? De que sal? Do cloreto de cálcio de hidratado, ok? Vezes a massa do sal, vezes, agora sim, vem quem? Vem o volume da cerveja. Olha o volume de breja que você vai fazer, tá? O volume, vou chamar de V final de cerveja, tá? É o que você está estimando que você vai produzir, ok? Beleza. Isso tudo dividido, né, pela massa, vou chamar de massa atômica, talvez não esteja usando o termo correto, mas vamos lá, é a massa atômica dos íons. E o que será que são íons, né? Tem um acento aqui também. Massa atômica dos íons vezes 1000. Pronto, essa é a nossa fórmula para a gente calcular a massa de sal que deve se adicionar se eu quiser um certo ppm de cloro, ok? Vamos ver se dá certo? Bora lá ver? Então, a ppm de cloreto é o que eu quero alcançar usando cloreto de cálcio de hidratado. A massa molecular do sal, o volume de breja que vai ser feito, a massa atômica dos íons, não é? Que íons? Do cloreto, né, gente? É deles que a gente está falando. E vezes 1000 ali foi um fator que eu usei para deixar tudo em termos de gramas, ok? Vamos lá então, porque não, senão ia sair em miligramas. Então, qual é a massa de sal? Vou colocar aqui no igual. Vamos estipular aí então um ppm de cloreto. Vamos falar que eu quero pôr na minha breja 80 ppm de cloreto, ok? Isso tudo vai ser vezes a massa molecular do sal. Então, quanto que é a massa molecular do sal? Vou ter que fazer um parênteses aqui, né, para a gente calcular a massa molecular do sal. Vou colocar aqui do lado o cálcio. Na tabela periódica ele vale 40 unidades de massa atômica. O cloro ele vale 35,56, vou colocar 35,5 unidades de massa atômica. O hidrogênio vale 1, né, 0,00 caganésimos, e o oxigênio maiúsculo vale 16, não é isso? Então, quanto que dá a massa de cloreto de cálcio de hidratado? Fazendo as contas, né? Um cálcio. Um cálcio é 40. Né? Depois, 2 cloros. 2 cloros são 71. Certo? Quantos hidrogênios? 2 vezes 2 são 4 hidrogênios. 4 hidrogênios são 4. Na sequência, quantos oxigênios? 2 oxigênios, porque o coeficiente 2 aqui da água multiplica todos os átomos. Então dá 32. Somando tudo, passando a régua, né? Então a massa molecular, chama de massa molecular, aqui do sal é igual a, né, esses cálculos eu já fiz, dá 147, mas vamos confirmar para eu não falar besteira, né? Porque a pior coisa é você falar besteira.
40 mais 71 mais 36. 147 fora os decimais, ok? Não vou trabalhar com os decimais, eu estou querendo apenas comprovar uma tese. Então, ó, massa molecular igual a 147 gramas por mol. Isso é muito interessante na química, é importante, né? Significa que se eu tiver 1 mol de moléculas de cloreto de cálcio, de hidratado, essas moléculas todas juntas terão 147 gramas. E sabe quantas moléculas são em 1 mol? São trocentas moléculas, né? Trocentas moléculas é 6 vezes 10 a 23 moléculas. É muita molécula. Tá, então, muito bem. Voltando aqui, né? Vamos adicionar na nossa fórmula. Massa molecular do sal é 147. Vezes volume de cerveja, né? Então, que volume eu quero fazer de cerveja? Eu quero fazer 20 litros finais de cerveja, né? Eu estou começando a fazer cerveja e 20 litrinhos tá bom, mas eu já quero começar a entender a adição de sais na água, não é? Tudo isso dividido pela massa atômica dos íons, né? Eu estou falando do cloreto, então eu tenho 2 cloretos, ó, 2 cloretos na molécula. Então a massa atômica dos 2 cloretos é 71, ok? Vezes 1000. Então quanto que vai dar tudo isso? Vamos fazer a conta, tá? Passar aqui a nossa reguinha. Pronto, passei a régua. E vamos fazer a conta para ver quanto que de massa de cloreto de cálcio eu devo colocar. Fazendo a conta, né? Vou usar a calculadora aqui agora. Aqui, abre a calculadora. 80 vezes 147 igual, vezes 20 igual, dividido por 71, 3 zeros, 71 deu 3,31 gramas. 3,31 gramas. Aí eu vou olhar lá no Beer-Smith ver se vai bater, tá? Se eu usar essa fórmula aqui, vai bater com os meus resultados. Então, eu vou colocar 3,31 gramas. 3,31 gramas de cloreto de cálcio fazendo 20 litros de breja. Então, tenho 20 litros de breja com 3,31 gramas. Cloreto estava zerado, eu estou pensando numa água zerada, tá? Osmosificada, aí, deionizada, sei lá o que, mas está zerada. Se não tiver zerada, você adiciona aqui a concentração de sais. Entra na Sanasa, entra na Sabesp e pega lá as concentrações dos íons e coloca aqui, tá? E vamos lá ver. 20 litros, 3,31 gramas de cloreto de cálcio. Quanto que nos forneceu de cloreto? 79,8. Pelos cálculos aqui, né? ppm de cloreto que eu queria, 80 ppm. Então tá legal, hein, gente? Porque, ó, 79,8 e 80. Então a fórmula funciona. Funciona assim. Que legal, gente. Fiquei quebrando a cabeça para chegar nessa fórmula, porque dessa fórmula aqui eu vou jogar numa tabelinha minha do Excel que eu já calculo direto lá, não é? Então tá aqui, ó. Se eu adicionar 3,31 gramas de cloreto de cálcio, eu obtenho 80 ppm. Mas é o contrário que eu quero pensar, né? Eu quero saber quanto de massa eu vou pôr para chegar em 80 ppm de cloro. Vou pôr isso, né? Legal, mas você está falando cloreto de cálcio, não é? Cloreto de cálcio. Qual a relação do cloreto de cálcio com o cálcio? Qual é a relação do cloro com o cloreto com o cálcio aí, né? Então, gente, a relação é a seguinte. Tá? Eu estava vendo aqui no Beer-Smith, depois eu também cheguei à conclusão, né? Se eu tiver, por exemplo,
Antes, porém, eu vou simplificar essa fórmula de uma maneira mais fácil ainda, tá? Para aqueles que só querem usar a fórmula, não quer saber de massa molecular, nada disso. Gente, a massa molecular do sal é constante, nunca muda. A massa dos íons nunca muda, não é? O que vai mudar aqui? Simplesmente o volume de cerveja e o ppm que você quer. Então, ó, isso aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. A massa molecular do sal é constante. A massa molecular dos íons é constante. E μ aqui também é um valor adimensional, então ele acaba sendo constante. Vamos chegar aqui numa outra fórmula mais simples ainda, né? Se eu quero adicionar cloreto de cálcio, de hidratado. Então ficou que massa é igual, não é? Eu vou dividir aqui, ó, 147 dividido por 71 dividido por 1000. Então eu vou dividir 147, na verdade, dividido por 71.000. E como que isso vai ficar? Tá? Já vou mostrar para vocês. Vai ficar o ppm de cloreto, tá? ppm de cloreto é a fórmula. Põe um sinal de menos, já estou pondo, então eu vou pôr sempre, né? Para se pôr, uma hora você põe, outra hora você não põe, então relaxa. Ó, 80 ppm, ou seja, o ppm de cloreto, seja lá qual for que você quer colocar, se quer colocar 80, se quer colocar 50, 120, depois você vai fazer as relações com sulfato, né? Sulfato de magnésio, ele é heptahidratado. Depois a gente pode fazer as contas para o sulfato, chegar na fórmula do sulfato deve ser a mesma conta, tá? Só precisa ver qual que é a constante que a gente vai chegar, que é diferente. Então, essa constante aí, tá? O 147 dividido por 71.000, ele dá um valor de 0,00704, tá? Essa é a constante. Vezes o volume de cerveja. O volume de cerveja não é constante, porque eu quero fazer 20, quero fazer 40, eu quero fazer 60, 80, 120. Vezes o volume de cerveja, tá? Então tá aqui. Volume de cerveja. E só, né? Porque eu já tirei o denominador aqui e joguei como uma constante. Então essa aqui é a nossa fórmula. Olha a massa de sal que eu preciso pesar para chegar num determinado ppm de cloro. Não é, pessoal? Beleza, tá meio extenso o vídeo, mas acho que para quem quer compreender mesmo a química envolvida aí na água, eu pelo menos sou apaixonado por isso, cara. Eu pego alguma coisa a ver com química na cerveja, eu fico pesquisando bioquímica, né? Tenho muito interesse nesses assuntos. Então tá aqui. Qual é a relação então de cálcio e cloreto, né? Vou fazer aqui uma relação rapidinha de ppm de cálcio para ppm de cloreto. Então, se eu for fazer, eu não preciso calcular, por exemplo, eu não quero calcular de cloreto, eu quero calcular a adição de cálcio. Você tem aqui uma relação direta, né, gente? Porque ppm de cálcio 2+, que é o íon cálcio, né? ppm de cálcio 2+, é igual, deixa eu tirar aqui, cálcio 2+, tira isso aqui, isso, é igual a ppm de cloro, de cloreto, desculpa, cloreto menos aqui, tem um pouco de dificuldade aqui para deixar sobrescrito, aqui, pronto, meu Deus, dividido por 100, dividido por 1,77, dividido por 1,77. Então essa é a nossa relação direta aí, tá? Pronto. Eu tenho isso.
se eu tenho, por exemplo, eu quero descobrir quanto de cálcio tem quando eu cheguei lá com 80 ppm de cloreto, basta eu dividir por 1,77. Então vamos ver quanto que vai dar. 80 ppm dividido por 1,77. E eu vou ter o valor de 80 dividido por 1,77, eu tenho o valor de 45,2. 45,2 ppm. Então a relação é essa, gente. Ó. Se eu quero, por exemplo, determinar a quantidade de íons cálcio quando eu adiciono 80 ppm ou qualquer ppm de cloreto, basta eu dividir a quantidade de ppm de cloreto por 1,77. Aí eu já chego na minha quantidade de cálcio. Então você vai adicionando. Pus o cloreto de cálcio, você já sabe, né? Você pôs 80 ppm de cloreto de cálcio com aquela massa que a gente acabou de calcular, né, de 3,31 para fazer 20 litros de breja. Com certeza ali também já tem 45,2 ppm de cálcio, né? Se você pôs 80 ppm de cloreto. Vamos ver no Beersmith se é isso mesmo. Então, está aqui 20 litros, 3,31, 45, ó, 80 de cloro e 45,1 de cálcio. É isso? 45,2. Aí tem um errinho aí, né, que talvez o Beersmith considere mais casas decimais ali das massas atômicas. Certo, gente? Foi extenso, mas dá certo, não é? Depois, da onde saiu todas essas fórmulas, né? Quem quer continuar assistindo, né? Da onde saiu todas essas fórmulas? Da onde você criou, por exemplo, essa fórmula aqui da massa de sal, né, gente? Vou terminar o assunto mostrando de onde que saiu isso, né? Por exemplo, ó, sai tudo de uma equação química, né? Para terminar mesmo agora, não é verdade, agora vai terminar. CaCl2. Então, eu tenho que fazer a equação química e a dissociação do sal. O que é dissociar o sal? A dissociação do sal ela ocorre em meio aquoso, né? Então vamos lá. CaCl2 vezes eu pôr um pontinho, duas águas, H2O. Então, baixando isso daqui também, deixar bonitinho. Olha só. Então eu tenho aqui meu sal. Depois do sal vai ter uma setinha aqui, tá, gente? Eu já vou pôr a seta daqui a pouco. Aí ele vai dissociar em água. E como fica? Vai formar o íon cálcio. Então o íon cálcio é esse daqui. Mais quem? O íon cloreto. Mas quantos íons cloretos? 2. Porque a dissociação libera 2 íons cloreto. Certo? Mais quem? Mais duas águas. Ó, duas águas. H2O. Então, tenho isso. É daqui que sai tudo, gente. A química ela é maravilhosa. Olha só. Olha de onde sai. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 mol de cloreto de cálcio de hidratado, qual é a massa de 1 mol? 147 gramas, certo? Na dissociação, o que acontece? Vai formar 1 mol de cálcio. 1 mol de cálcio é 40 gramas. 2 mols de cloreto. 2 mols de cloreto são 71 gramas. E 2 mols de água. 2 mols de água é 18 vezes 2, que dá 36 gramas. Ok? Tendo isso, deixa eu ver, voltar aqui. Aqui. É daqui que sai todos esses cálculos. Foi daqui que eu tirei. Porque a partir daqui
eu vou começar a bolar a fórmula, não é? A partir disso. Então, por exemplo, se eu coloquei 3,31 gramas, é um pensamento muito errado, né? Colocar 3,31 gramas. Vamos começar com 10. Ó. Por exemplo, se eu colocar 10 gramas, pensando aqui em 1 litro, ó, 1 litro. Olha só o pensamento errado que muita gente comete. Se eu pegar 1 litro de água, imagina minha abraçagem, meu volume final foi 1 litro de breja. Tá? E eu colocar 10 gramas desse sal. Aí eu falo, porra, 10 gramas desse sal tem 10.000 miligramas. Então significa que eu estou com 10.000 ppm desse sal. Né? Porque ppm é partes por milhão e a gente pode traduzir em miligramas por litro. Né? Estou com 10.000 ppm desse sal. Não é? 10.000, olha só. 10.000 ppm, ou seja, miligramas. É a mesma coisa, tá? Miligramas por litro é ppm. Aí eu falo assim, pô, eu tô com 10.000 miligramas desse sal, né? Será que eu tô com 10.000 ppm desse sal, né, de cálcio? Não, eu não estou com 10.000 ppm de cálcio. Perceberam, gente? O erro de interpretação? Você põe 10 gramas, você acha que você vai ter 10 gramas de cálcio e você não tem. Porque na dissociação, ó, 10 gramas de sal não fica 10 gramas de cálcio. Fica o quê? 10.000 vezes 40 dividido por 147. Então, só para finalizar, não é, o estudo aqui, ficou o quê? 10.000 vezes 40 dividido por 147. Na verdade, se você colocar 10 gramas de sal, quer dizer, 10.000 miligramas, você vai ter de cálcio 2.721. 2.721, o quê? Miligramas. Né? E se for 1 litro só de brejas, ppm, ok? E de cloro, quanto que vai ter? Você tem que fazer 10.000, é esse o cálculo que a gente faz. 10.000 vezes 71 dividido por 147. Né? 10.000 vezes 71 igual, dividido por 147. Aí você vai ter 4.829, 4.830 miligramas de cloreto, tá? Então, só para perceber, enfatizando novamente o erro que é muito fácil de se cometer. Você põe lá o sal, acha que está pondo o ppm de cálcio, na verdade você não está pondo. O conjunto aqui, o total do sal não significa que é o total de ppm de cada íon. Você tem que fazer a conversão, e essa conversão ela se dá por quê? Pelas massas atômicas, tá? Ok, pessoal? Então é isso aqui, espero que vocês tenham, depois de tudo isso, né, toda essa explicação, né, a gente fica com a massa aqui para determinar mais rapidamente a massa de sal presente aí para chegar no certo ppm que você quer. Ok? Beleza? Forte abraço para todos.